Bom dia a todos, estamos começando mais um quadro aqui do Growthaholics, nosso quadro onde a gente conversa com profissionais do mercado que estão tendo grandes resultados para trazer um pouquinho da experiência deles e poder explicar para vocês como também ter um pouco mais de resultado, um pouco mais de crescimento. E hoje eu trago aqui meu querido Rafael, ele trabalha hoje na área financeira. Conheci o Rafa faz cerca de 2 meses, mas a gente tem criado aí um bom contato e hoje ele vai contar um pouquinho da trajetória dele para vocês e já trago para vocês aí. Rafa, pode se apresentar aí para a galera, já falar um pouquinho de você, pra gente começar bem? Sabadão, hein? Sabadão dos fortes aqui. Não, boa. Sou aí o Rafael, tenho uns 37 anos aí, sou de Salvador, né? Família, todo mundo de Salvador, esposa. E aí hoje eu moro aqui, resido aqui em São Paulo. Já tem uns 7 anos quase que eu vim através da empresa que eu trabalho hoje. E aí já tem mais ou menos isso aí, quase 7 anos de empresa e quase 7 anos de São Paulo também. E agora com o baby aqui, né? Tô até no quarto dele. Agora um baby de 6 meses, um 6 integrante da meses. família. Que legal. Como que é o nome? Bernardo, Bernardo, cara, que é, coisa boa. seis Legal demais. meses aí na luta. Legal demais. E essa fase aqui, ela dizem que é a fase mais difícil, né? De adaptação, todas essas coisas, né? Cara, é uma mudança assim muito brusca, né? De rotina, de adaptação, de como a própria família ela vai se estruturar. Porque Uhum. assim, de repente éramos dois, e aí vem um dia, dá essa mudada, e agora somos três, e que esse terceiro, que é o bebê, ele tem uma dependência 100% sua ali, né? Somente física. Então ele dá é uma mudança muito brusca da sua rotina e você tem que estar preparado para esse tipo de momento, obviamente. É um processo, você tem que estar com essa mente aberta que as coisas mudaram, e que vai exigir de uma nova adaptação, né? E aí depois para frente a gente pode até falar mais um pouco, por exemplo, a questão do como eu incluo essa adaptação no meu esporte, que o meu dia ele é muito longo, ele é extenso, e eu tive que estender mais um pouco, e aí é aquela correria. Mas é adaptação, né? Aí cabe a nossa resiliência e nossa capacidade aí de adaptar ao novo momento, né? Legal, legal, Rafa. Acho que é até interessante que a gente começar falando um pouco disso, cara, porque você já trouxe vários pontos importantes, né? E assim, cara já Vai fez. soltando. Legal, muito bom. Porque assim, hoje você tá numa posição, cara, gerência, controller, cara, tem que lidar com infinitos colaboradores ali, problema toda hora. Quantas reuniões você faz por dia? Umas 8, pelo menos? Cara, o tempo inteiro, o dia tá conversando isso com o meu time, assim, agora é cada vez mais difícil separar e ficar, né? Sempre é tomada de decisão, é reunião, é alinhamentos, mas Uhum. sei lá, 70% do tempo, mais ou menos, né? Caraca, A cara, que gente assim, fica. como que você faz, cara? Por exemplo, com criança pequena, né? Tem a questão do esporte também que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Como que é pra você, por exemplo, ter um dia, cara, às vezes de 12 horas, 14 horas na ativa, né? Trabalhando, cuidando da casa, junto com o filho, um monte de coisa pra fazer. Como que você gerencia tudo isso? Acho que é um ponto importante, porque eu vejo hoje muitas pessoas tendo problema, cara, com a questão do tempo. O tempo, Sim. você piscou, tá segunda-feira, piscou de novo, é sábado. E assim, cara, a gente já tá, tipo, em agosto agora, tempo passando super rápido. Como que você faz para encaixar todas essas atribuições ali que você tem no seu dia a dia? Bom, assim, eu acho que a palavra que enquadra bem é assim, objetividade, né? Então você passa a ser mais objetivo e quando ele entrou aqui na nossa rotina, esse tempo ficou um pouco mais escasso e aí a gente começa a dar mais valor ao tempo, que antigamente você tinha em escassez, então você ficava esses tempos ociosos, aquele tempo que você para, fica ali pensando, agora não dá mais. Então, tipo, é muito objetivo, então hoje a minha rotina, eu já acordo todo dia às 4h20, 4h30, porque eu faço um treino de corrida, até já comentando, eu faço treino para maratona, então é treino de corrida assim para alta performance, conquistar tempo, alimentação regrada,
o treino ali, tudo muito certinho. Então, assim, hoje é 4h20, mais ou menos, que eu acordo, tem que treinar no Ibira, depois voltar. Agora é tudo muito objetivo. Então, antigamente, por exemplo, no treino, você gastava um pouco mais de tempo com os amigos ali conversando. Agora é, turma, vamos, vamos, vamos. Aí fez o treino, terminou, é tchau. Às vezes, o término do treino, você já vai em direção ali para ir embora. Já não tem mais aquele tipo de parar para tomar uma água e ficar. E aí você já vai. Então, as coisas também é, do dia de hoje, elas foram todas preparadas ontem. Então, você vai preparar a questão do almoço. Eu almoço na própria empresa, eu levo, tipo assim, eu faço a minha própria alimentação, principalmente por causa da corrida. Eu evito comer na rua, Marmitinha mesmo. a marmitinha. Então, você já deixa tudo preparado, porque também você ganha um tempo. Então, eu estou na empresa, eu já como, eu já fico lá, já adianto, porque quando dá o horário que tem que ir, você já tem que sair para poder vir e dar o suporte aqui em casa, porque tem uma Uhum. babá, a babá tem um horário dela também, minha esposa tem um horário dela, aí a gente se organiza, mas o ponto principal para mim é assim, a objetividade, foi isso que ganhou, e essa valorização ao tempo. No final, de verdade, volta aquele ponto, né, resiliência e adaptação, então, a gente se adapta, e a Uhum. gente consegue transformar. Acho que a gente tem que estar aberto a isso, você tenta abrir de um lado e de outro, mas você consegue, assim, no final ele é possível. É bastante organização, alinhamento com quem está do seu lado, então eu e minha esposa, a gente tem bem alinhado os horários de cada um ali, as responsabilidades, e aí não pode falhar também. É assim, aquele horário, por exemplo, meu horário limite é 7h30, porque 7h30 ela sai, por exemplo, de manhã, então no meu treino ele tem que correr tudo bem para que 7h30 eu esteja em casa, então geralmente eu estou às 7, por aí, e eu deixo sempre essa gordura, um dia ou outro ali acontece de dar aquele atraso. Mas é tudo muito, cara, assim, encaixadíssimo. É isso que a gente Uhum. coloca. E isso vale para o trabalho, né? E aí também no trabalho, nas nossas atividades, você começa também a pensar em todo esse processo. Pô, você tem atividade, você vai ter que ter aquele horário de começar a terminar, porque aí já vai entrar outra aqui e entra outra depois. E você perde aquele momento de hora extra, assim. Hoje eu não posso mais ficar até 10 horas, por exemplo, trabalhando, né? Então também, o tempo também ali, ele vai ter que ser muito, muito objetivo. E aí acho que vale muito ponto as reuniões, né? Que hoje a gente gasta reunião, puta, 1 hora, às vezes se estende, então a mesma coisa, você começa a puxar. Eu acho que assim, não é correria, tá? Acho que tem que deixar muito claro, as coisas não são corridas, só é objetiva, né? Só é, cara, para que a gente veio para cá? A gente veio para resolver isso, qualquer assunto de pauta, qualquer Uhum. discussão, e você vai lá e faz. E aí, dentro do seu dia, você também separa aquelas horas, eu sempre separo a hora, por exemplo, do cafezinho com o time, para você Uhum. conversar da vida, tem a hora do lanche da tarde, por exemplo, assim, umas 4 horas eu paro fazer um lanche, a gente vai ali fazer um alinhamento, é, essa organização, tá? Não é um excesso de um lado nem do Uhum. outro, mas só é esse ponto ser objetivo, ele ser direto, né? Perfeito, cara, perfeito. Uma coisa que me saltou os olhos aqui, porque, por exemplo, a gente, quando. A gente é acostumado a ter a questão do lazer, a gente é muito habituado, né? Eu acho que é até uma cultura, né? A questão de, cara, a gente precisa ter um pouco de lazer no dia, precisa ter um tempo ali de ficar tranquilo. E como que é pra você ter uma rotina super hardcore, com criança, com time? A questão que eu penso muito é a questão emocional, porque eu vejo que hoje muito da procrastinação, muito da falta de objetividade, muito da pessoa não conseguir fazer o que precisa ser feito com essa assertividade, cara, tá muito atrelado à parte emocional. Então, como que você também, mesmo não, mesmo tendo assim uma rotina muito cheia, como que você gerencia a parte emocional que você tem que lidar? Porque é conflito toda hora no trabalho, é problema difícil para resolver, um monte de coisa para resolver, e isso deixa a gente cansado, né, mentalmente. Como que você lida com isso? Acho que é um ponto legal para trazer para a galera. Cara, esse ponto, o esporte resolveu muito. E aí é o meu fanatismo pelo esporte, assim. Porque o que acontece? Que aqui, eu, na maior das pessoas que elas têm essa questão da mente, assim, cheia, corrida cansada, entra muito, porque, assim, muitas vezes a pessoa vai lá, acorda já no horário, que já vai, já toma banho, já se prepara, vai para o trabalho, é um perfil padrão. Depois a pessoa vai embora, chega em casa, come, aí vai assistir um Netflix e depois vai ali dormir. O esporte, ele permite esse tempo comigo mesmo. Então, cara, pensa, eu faço corrida durante a semana 1 hora, mais ou menos. Você vai correndo, você tá ali só.
Às vezes, só assim, você tem uns amigos ali do lado, às vezes você se desconecta e você consegue pensar. Então, muitas vezes, esse momento que eu levo correndo, eu paro para fazer algumas reflexões, e aí dentro disso, inclusive, algumas organizações de como vai ser o meu dia. Então, assim, é muito incrível que às vezes chega no trabalho, a galera às vezes te fazia assim, 9 horas que a gente começa, chega no escritório, principalmente antigamente que era presencial. Agora a gente tem um híbrido, não que não seja. Mas eu já chego 9 horas, já assim, turma, pô, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. Cara, eu estava pensando ali agora, a gente já faz. A 9 horas ele já começa, de fato, né? Ele não é um slow, assim, que você vai devagarzinho, vai começar nas 10, vai tomar uma água, não. Você já chega às 9, já executando, já de cara, assim. Por quê? Porque eu já fui pensando, já amadurecendo isso durante o meu treinamento de corrida. Eu lembro, assim, uma vez que eu estava com... Minha esposa tinha um consultório, a gente tinha um consultório aqui, e ela tinha uma cadeira. Cara, eu correndo comecei a pensar, cara, se eu colocar duas cadeiras, correndo isso, né? Pô, vou pegar uma cadeira, jogo para um lado, faço aqui, eu já fui fazendo a arquitetura do consultório. E aí eu já fui pensando já no orçamento. Pô, uma cadeira custa tanto, tanto, e aí já vai fazendo o business case, e faturar, vai gerar tanto, contrato ali, tal, tal. Cara, quando cheguei em casa, ela não tava, aí eu já mandei mensagem, eu digo, ó, providencia uma cadeira, a gente vai fazer assim assado, eu já vou conectar aqui com o mestre de obra, vai executar final de semana, meu, é tipo já muito rápido, sabe? Aí você já vai e já faz. Então, esse tempo que eu tenho, eu uso para fazer esse tipo de processo, né? Então, porque às vezes quando você já está no trabalho, a sua cabeça já está ali, já sendo invadida com bastante demanda, né? Então, esse tempo meu de treino, ele me ajuda nesse processo de você já ir se organizando, já ir se preparando, sabe? E é fantástico esse tipo de momento, sabe? Maravilhoso, cara. Acho que é até um ponto que acho que vale a pena trazer também, que a galera hoje, né, em geral, tá todo mundo assim sobrecarregado de estímulo, né? Então, Sim, celular, cara, notificação toda hora, e-mail, um monte de coisa chegando toda hora. E assim, esse momento que você tem ali, né, das 5 da manhã, provavelmente, até as 6:30 ali, que você deve fazer o seu treino, é um momento em que o estímulo não é a corrida, né? E isso limpa, né, cara? Então achei incrível. A gente precisa ter muito esse hábito de controlar exatamente os estímulos que a gente recebe, né? E ter esse tempo de parar um pouco, né? Não parar o corpo, né? Não necessariamente o corpo, mas ter um tempo sim. para refletir, né, cara? Para organizar a mente, porque É a mente, essa... cara. É corpo, mente e alma, cara. Você tem que ter esse cuidado. E a Maravilha. corrida, ela é bonita, porque ela trabalha as duas coisas, né? Você precisa treinar o corpo, que é a resistência, e você precisa treinar a mente, porque a sua mente, ela vai te sabotar. Então, por exemplo, você vai correr uma prova de 42, estamos falando de 3 a 4 horas correndo. E Caraca. aí, cara, a cabeça ela vai ficar te jogando. Meu, para que isso? Mas por que você está fazendo isso? Cara, você não precisa disso. Já deu, vamos. E aí você tem que trabalhar a mente e fazer, não, cara, eu aguento, a gente consegue, o treino só termina quando acaba. Não, não vou desistir, eu vou continuar. E aí você vai fazendo, trabalhando esse mindset também, isso é muito importante. A corrida ela traz esse tipo de ensinamento. Então, é como se você separasse duas coisas, é o corpo e a mente. E as duas coisas você tem que trabalhar. Então, por exemplo, treino de hoje, que é um sábado, normalmente é o longão o que a gente chama, né? Então a gente vai fazer. Hoje foi 1 hora e 40, foram 22 quilômetros. Então, quando você está em ciclo de maratona, você vai treinar 2 horas, 2 horas e meia. Mas para quê? Você não faz um tempo de prova, você não faz rápido. Você faz ele um pouco intenso, não muito, mas faz intenso. Mas o ponto é que você fica essas 2 horas, 2 horas e meias trabalhando ali. A mente também, ela é um dos fatores, porque ela vai estar pedindo para você parar, né? Então a mente você precisa estar treinando também, e a corrida faz dá esse tipo de ensinamento, né? O cérebro quer poupar energia de toda forma, né? De toda forma. E ele vai te jogar contra. Isso vale para qualquer instância de vida pessoal, de trabalho. Trabalho é a mesma coisa, né? Uma hora você vai estar cansado, uma hora você vai estar se perguntando, meu, mas por que que eu estou aqui? Né? Uhum, Você vai fazer esse tipo de reflexão, mas pô, eu não preciso disso. Ah, mas se eu mudar de empresa, é mais fácil. Né? uhum, É tipo assim, eu tenho um problema com meu chefe, tenho um problema com meu colega de trabalho, eu tenho um problema com aquela atividade. Pô, é mais fácil. Você é um analista, por exemplo, você pega, toda hora tem oferta no LinkedIn, não sei o que, você, cara, muda de empresa e está resolvido o problema. Só que, e aí?
É simples assim, ou você vai ali até o final, ou realmente só acaba quando termina, né? Então, a corrida ele vai trazer esse tipo de ensinamento para você. Por isso que assim, a corrida é fantástica, cara, assim, ela te dá uma aula assim de vida e que ela serve para todas as suas esferas. No processo, você tem pô, lado pessoal e profissional, assim, não tem como você separar isso. Muito legal, cara. Inclusive é muito comum até, né? Pessoas que estão em posições ali no 3%, né? Das carreiras, né? Vamos dizer assim, gerente, gerente executivo, diretor, CEO, C-levels, né? São pessoas que fazem esporte ou têm algum hobby que proporciona para elas esse autocuidado, momento de reflexão, de organização. Então, cara, faz total sentido. Acho que a gente já pode até começar a trazer um pouquinho sobre qual que foram os passos que você levou ali na sua carreira para conseguir atingir uma posição hoje tão alta dentro de uma organização, né? Porque assim, eu conversei nas últimas 3 semanas, cara, eu conversei com umas 200 pessoas, pelo menos. E Ah, aí, que legal. cara, com essas 200 pessoas que eu conversei, é, acredito que 90% delas me falaram a mesma coisa. Ah, eu quero ter uma posição melhor, eu quero ter uma remuneração melhor, eu quero crescer. E aí eu entro também nos motivos daquilo, né? Por que que você quer esse crescimento? Ah, porque eu quero fazer uma viagem, porque eu quero ter mais liberdade, porque eu quero ter mais tranquilidade, quero ajudar meus pais. Tem vários motivos ali que acabam sendo muito pessoais, mas o ponto é, como que a pessoa pode hoje estruturar talvez um plano para ela conseguir crescer, né? Porque, cara, você passou por, sei lá, quanto, 10 posições já dentro das organizações? Como que foi esse processo? Conta um pouquinho pra galera. Bom, assim, eu, até pra falar, né, hoje eu estou na posição de gerente de planejamento financeiro e FP&A, ou tem uma outra forma de a gente falar internamente que a gente chama de business controller, de uma multinacional francesa de mais de 170 anos, do agronegócio, né, que movimenta hoje aqui nosso país. Então, é um dos principais players do agro, que hoje eu faço parte, e acho que para mim a grande inspiração eu vim de Salvador, né, do Nordeste, que você não tem tanta visibilidade corporativa, e de repente eu estou em São Paulo nessa posição. Então, para mim foi um baita crescimento profissional e de carreira. Mas eu acho que o grande ponto, por óbvio, todo mundo quer, olha ali a parte financeira, né? De cara, é inegável, o dinheiro ele é um grande estímulo que você tem para você fazer esse tipo de crescimento, né? Ele é recompensa disso. Só que antes, você tem uns grandes passos a fazer, né? E aí isso torna a consequência. Aí você vai vendo que isso vai ser a consequência de tudo que você vai construindo. Mas para mim, os principais pontos eu aprendi muito quando entrei no. Eu fui auditor independente numa das Big Fours, bem conhecidas, é, e lá a gente aprende muito uma coisa que é conhecimento, adquirir conhecimento. Ou seja, você abre mão da parte financeira naquele momento e ele te entrega o conhecimento. Então, eu fui formado em administração, quando eu estava na Deloitte, eu me formei em contabilidade, então eu adquiri 2 graduações que me ajudou muito no meu background para onde eu estou hoje, que eu me tornei gerente com 30 anos. É, aqui na empresa que eu estou, foi onde eu me tornei gerente, e eu comecei na Deloitte, acho que eu tinha 24, mais ou menos, então foi em torno de 6 anos esse processo. Mas o principal isso é o conhecimento. Então, no primeiro passo, você tem que abrir mão do dinheiro. E aí você tem que estar aberto para isso. Então, muitas vezes a pessoa fica fixado ali, não, pô, às vezes eu preciso ganhar aquele valor, e aí às vezes é ruim para aquela pessoa que realmente depende da grana. Aí eu entendo, mas isso é um fator que joga contra no processo de carreira. Tá? Que o importante é você ter essa liberdade, porque você foca ali em conhecer, e aí o dinheiro vai sendo uma consequência do seu processo. Né? E aí, nesse momento que você está construindo lá no começo de sua carreira, quanto mais conhecimento diverso você vai tendo, é como se fosse ali um generalista, ele é melhor para você. Você vai tendo esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, na auditoria, quando eu fazia, ela era legal porque eu trabalhava em diversas empresas. Então, eu era funcionário de uma empresa, mas eu fiz praticamente auditoria de todos os ramos que você imaginar. Então, pô, eu fui ver área de saúde, eu fui ver escola, eu fui ver minério de ferro, minério de ouro, commodities, que da empresa que eu estou hoje, eu fui auditor de uma das empresas do grupo.
sei lá, universidade, hospital. Então, assim, você pega uma gama de business em em espaço curto de tempo, são 5 anos intensos, mas você também abre um leque muito gigante, tá? Então, ali o conhecimento, ele é muito importante, né? Então, é um dos fatores nesse processo que você está fazendo, assim, a sua carreira, acho que o grande ponto é essa questão de conhecimento. E isso é algo que me move muito, né? Um pouco dessa curiosidade do conhecimento, e na empresa, nesse tempo que eu estou na empresa atual, que eu tenho quase 7 anos, eu já mudei de bastante negócios internos, cara, e aí eu sou fanático por isso, né? Porque, Uhum. pô, eu entro num business, conheço, destravo, executo, pô, daqui a pouco eu vou para outro, já estou pensando ali, e aí é legal, porque às vezes você está no segundo business, você pega o aprendizado que você teve do primeiro e fala, putz, é diferente, mas tem correlação. Então, Uhum. ó, aqui a gente pode fazer ter essa visibilidade que a gente tinha aqui. Então, vamos usar esse recurso e trazer para cá? Faz sentido, não faz? E aí, justamente essa gama de aprendizado, ele vai te ajudando a, a, a novas descobertas, a novas realizações. Então, você pega e consegue encaixar num outro tipo de negócio, sabe? Você Assimilando, consegue né? usar isso. Você vai fazendo, assimilando, fazendo Uhum. correlações. Uhum. Por isso que, cara, conhecimento é tudo, assim. É, é sempre bom. Você tá, e aí é contínuo, tá? Não para. Então, você fazer leitura, fazer entendimento de mercado, que obviamente você vai atingindo posições maiores, então você precisa entender, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, né? Para que lado sua empresa vai, está indo, o que uma mudança de juros, por exemplo, pode afetar o seu business. Né? Uhum. O que uma mudança de governo pode afetar aqui, o que uma sanção ali pode afetar aqui, o que uma mudança do legislativo, da parte de leis, ele vai afetar aqui. Então, aí Uhum. você já começa a fazer esse tipo de acompanhamento muito mais forte, né? Uhum. Olhos bem abertos, então, e mente também, né? Arregalados, mentes abertas e Aham. conhecimento. E aí, Legal. leitura, entendimento de negócios, o E tempo que, inteiro, escutando o podcast. e que tipo de. É até um ponto legal, você falou podcast, mas e que tipo de conteúdo você procurou? Porque uma coisa que eu vejo que é muito bacana, cara, que eu faço muito, inclusive, por exemplo, a gente tá trocando essa ideia aqui, né? E tem, cara, outros profissionais que eu também tô sempre conversando, tô sempre trocando ideia, e isso me agrega tanto. Tanta coisa, cara, que eu consegui ver isso como uma forma de evolução muito grande. E eu gosto também de ler, né? Eu gosto de estar sempre estudando, fazendo curso, um monte de coisa. Como que é para você essa questão de aquisição de conhecimento propriamente, tendo uma rotina hiper hardcore, né? Porque assim, às vezes você está numa posição até uma posição mais operacional dentro de uma organização, que a rotina também é corrida pra caramba. Então, como ter esses momentos de aquisição e será que necessariamente livros, por exemplo, é a única forma de aprender? Ou tem outras formas, sabe? Tirar um pouco desse paradigma, sabe? Eu acho que assim, você está rodeado de pessoas também de sucesso, boas, isso ajuda muito, porque você tem uma troca de experiência, é, dentro do próprio trabalho também, assim, de áreas diferentes ali, também ele é muito bom, traz ponto de vista diferente, então essa troca de experiência ela é importante. Uma das coisas que eu gosto muito, que é ouvir o podcast, então, meu, cara, hoje tem uma gama de podcast muito bacana aí à disposição, de graça, que é onde você ouve opiniões diferentes, aí vai de cada nicho de que você vai ouvir. Por exemplo, você não tem tempo, pô, mas eu já fiz a leitura de um livro, escutando, por exemplo, correndo, que era o momento que eu tinha. Então, eu boto ali o fone, é 1 hora correndo, ou 2 horas no sábado, cara, dá para você ouvir um podcast, dois podcasts. Então, hoje em dia o podcast ajuda muito. E às vezes eu uso o meu tempo livre, por exemplo, acho que uma ferramenta que eu descobri até há pouco tempo, que é no LinkedIn. No LinkedIn tem aqueles e-learnings, cara, que são fantásticos. E aí você tem Uhum. ferramentas, tem os Coursera da vida e outras plataformas, mas o caso eu pego assim do LinkedIn mesmo, mais específico, mais técnicos. Aí é mais Uhum. técnicos, né? Uhum. Quando ele é mais geral, aí eu tenho um podcast. Por exemplo, e o próprio YouTube também, quando a gente está em casa aqui de noite, com minha esposa aqui, a gente sempre bota algum canal de YouTube e um podcast ali para ficar ouvindo, e a gente fica discutindo também dentro de casa. Então, assim, aproveitar aquele tempo que você tem livre
e é pensar, cara, como que eu agrego valor dentro desse tempo? E também que não seja exaustivo, porque também não é. Então, você vai Uhum. ouvir um podcast, não é uma coisa muito técnica, é aquela coisa de bate-papo e que você vai estar aprendendo. Por exemplo, pô, o cara abriu um negócio, como que ele abriu? Pô, você vai estar ali, vai estar ouvindo, não é maçante, né? Você não está Uhum. ouvindo como se faz um fluxo de caixa, uma DFC, como se analisa um balanço, não estamos Uhum. falando disso, né? Então, pô, você vai falar de economia, tem lá, tem uns economistas que você vai ouvir ele durante eu estou na academia, quando eu estou correndo, então ali você está se atualizando, e é um aprendizado, né? Tem uma discussão. Aí tem gente que fala, até outro dia estava assim, a pessoa falando, uma amiga falando, eu não consigo ficar escutando. Eu digo, cara, eu escuto, eu converso e eu ainda dou risada. Tipo, eu interajo com quem está ouvindo aqui, né? Parece estar É, participando do papo, né? para estou participando do papo. Você está correndo, quando você chega num ponto assim que você se encontra, num caso como eu tô, você já faz ele automático, então você não precisa ficar se preocupando, as pernas estão girando, a Aham. respiração está ok, batimento está ok, você vai monitorando. Pronto, você está no flow ali. Você consegue escutar e realmente focar aqui no que você está ouvindo. E você deixa o corpo movimentar, né? Então, até que eu até brincava antes, que eu falava assim, não, eu não corro, eu escuto o podcast. Só que eu só escuto podcast correndo. Então eu fazia esse Maravilhoso. vínculo, eu gerei a fórmula assim, e aí eu criei uma regra para mim na época que era assim, um bom tempo atrás, que era eu só escuto podcast correndo. Então às vezes eu queria tipo vir em casa, não, só quando eu corro, ou seja, eu preciso sair, correr, ou ir para academia para poder escutar, né? Então fazer esse tipo Você de criou um gancho. um gancho exatamente. Mas esse que é o Maravilhoso. ponto, assim, são esses aprendizados. Então, você tem de várias formas, além de livros, também de Uhum. leituras, e você tem esses pequenos cursos que você pode fazer. É, Cara, é muito bom, é muito fantástico, porque você pega no LinkedIn bem curtos, assim, você pega algo Uhum. mais específico, técnico, eu vou lá. Uma vez eu estava fazendo, por exemplo, na empresa, uma análise da companhia, e a gente estava fazendo toda a questão de, tipo, um valuation, né? Estava fazendo um fluxo de caixa, e aí eu estava precisando dar uma oxigenada, relembrar alguns conceitos, ver alguns parâmetros, cara, pô, no LinkedIn, como que Uhum. faz aqui um fluxo de caixa descontado? Pô, eu Uhum. fui lá, vi, relembrei os conceitos, anoto, eu uso o Uhum. Notion como o meu diário ali de anotações, não uso caderno, então eu pego um Uhum. tablet e aí eu vou ali escrevendo, vou vendo a aula Eu e sou vou mais old school. anotando. Sempre É, com um caderninho aqui. não, eu tô no digital, assim, aí eu vou no Notion, que aí eu fico olhando no celular, consigo fazer a leitura, Uhum. e eu consigo também ter um histórico longo, que no caderno você termina um caderno, depois você joga fora, É guarda ali e verdade. fica guardado, É e você verdade. perde esse conhecimento. Quando eu Uhum. guardo, não, quando eu tenho alguma dúvida, é fácil você localizar, né, dá um Search Ctrl F ali, ali, exato. Aí você já vai lá e era, achou. localiza. E Legal. às vezes numa discussão com o time, por exemplo, às vezes eu abro aqui, ó, tá, não sei o quê, pô, a técnica diz isso, vamos executar assim, assim, assado, ó, aí eu já dou uma aula ali breve, Vou mas eu vou implementar isso. fazendo isso, assim, Mas é Maravilhoso. muito importante o Por, conhecimento, assim. por falar com o time, eu já vou abrir logo o Notion e falar, ó, a referência está aqui. É, Maravilhoso, né? Carteirada da referência. carteirada, ó, não acredita em mim? Lê aqui, ó, tá aqui, ó, Tá boto aqui, lá rapaz. na televisão e, pô, tá aqui, é o livro. Maravilhoso. Ô, Rafa, uma coisa que eu percebi, cara, é que a sua história, ela tem muito sacrifício, né, cara? Tem muito sacrifício. Eu acho que não tem realmente. É aquela frase, né? Clichêzona, né? No pain, no gain. Total. Total, cara. E, Total, cara. e como que é pra você essa questão sacrifício? Porque, pô, pra acordar 4:30 da manhã, cara, você sacrifica muita coisa. Para, por exemplo, ter ali, conseguir ter essa consistência nos treinos também, pra poder ter uma boa performance no trabalho também, pra continuar estudando, cara, ao longo da vida toda, lifelong learning, né? Cara, tem muito sacrifício. Como que é pra você essa questão, essa relação com o sacrifício? Até mesmo a questão de sair, cara, da sua terra, né? Sair lá da Bahia, cara, é um sacrifício gigante também, né? Me Cara, conta um isso é pouco mais dessa coisa. gigante. Pô, bom ponto, assim, acho que você toca e faz, faz até a gente relembrar, assim, né? Cara, é propósito, né? Então você tem que criar um propósito. Eu criei lá, referente à minha carreira, eu fui muito claro na minha carreira quando eu comecei a entrar ali na época na Deloitte de auditoria, aonde eu queria alcançar. Então eu fiz assim, putz, quero ser um controller. Beleza, quais são os passos? E aí, olhando para frente e seguindo, sabe? E aí, pegando algumas referências, o que é que eu preciso fazer, né? O que é que eu preciso executar? É, E aí, nisso, para você ter um ganho,
você tem que abrir mão de algumas coisas. Inclusive, quando eu ficava na Deloitte, eu viajava muito, por exemplo. Então, você abre mão da sua casa, do seu conforto. O pessoal fala, é maravilhoso viajar. Cara, eu viajei bastante, conheci bastante cidades. Mas é muito boring. É muito. E chega uma hora que você tá, puta, muito cansado. Não aguento mais. Você acorda, e você fazia um esquema de 15 dias fora, dividindo o quarto com um colega. Tinha vezes que eu dividia com a pessoa que eu nem conhecia, que era de outro estado, que às vezes eles pegava eu do Salvador, pegava outro de Recife, e de repente, tuf, tá aí. Agora vocês vão se dividir e vão. É, o sacrifício ele faz parte, mas ele é muito importante. Para a gente crescer dói muito. E a gente tem que aprender a gostar, que é do conforto no desconforto. A gente tem que aprender. E a corrida, ela traz isso também, novamente, eu volto, vou fazer sempre assim, fazer essa conexão com a corrida, que a corrida, ela dá um show, ela dá uma aula, porque você sacrifica, pô, tá fazendo frio, tá meio que, vamos dizer assim, garoa. Cara, não tem desculpa. Você tem que botar a roupa e ir, entendeu? E se você quer ganhar, que você quer fazer uma boa prova, você quer fazer uma boa performance, você quer estar bem, assim, em termos de energia, de cabeça, cara, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ser o conforto da sua cama, do seu lar. Então você tem que pegar, botar uma roupa e tá 10, 8 graus, não importa, né? Eu tive uma temporada aqui, depois a gente pode explorar um pouco mais à frente, no Canadá, e lá eu também coloquei um propósito da corrida, eu fiz uma maratona em Vancouver no ano passado, que era a mesma, cara, Vancouver fazia 3 graus, e quem conhece Vancouver chove muito, é garoa. Cara, é uma camiseta, bermuda, que nem eu corro aqui hoje com 20 graus. Bermuda, camiseta, tênis, abre a porta da casa e vai. Aí eu voltava, a mão chega a ficar dura, assim, meio congelada, assim, do frio. Mas é o propósito, aí você tem que botar na mente o que é que você quer lá na frente, né? E aí esse ponto também de a gente sair da cidade, a gente vir para Salvador, ou sai de Salvador, né, minha cidade natal e vem para São Paulo, ele é um sacrifício. Às vezes as pessoas pensam que não, quem está lá de fora falou que o cara tá bem, tá em São Paulo, tá bem empregado, tá numa posição, cara, mas é um sacrifício, né? Você tá abrindo mão de lá, de estar com seus amigos, sua família, de ir pra praia quando você quiser. E era engraçado quando eu vinha para cá, o pessoal olhava para mim, você é de Salvador? Eu sou. Cara, você veio fazer aqui? Lá, tipo, muito bom. Eu falo, meu, se eu te contar a minha rotina, vocês vão me chamar de louco, porque eu acordava de manhã para correr na praia, dava um mergulho, andava de stand-up de manhã. Os caras, meu, eu falei, mas é objetivo, né? São Aham. propósitos. O que é que você quer? Esse que é o ponto, né? Eu foquei, cara, eu quero um crescimento profissional, eu quero um crescimento de conhecimento, de experiência, e tem um custo isso, né? Uhum. Uhum. Mas o importante, assim, você ter um custo, você está escolhendo ali o que você está disposto a perder, mas é importante você ter os ganhos, né? E você ter essas conquistas e comemorar essas conquistas. E aí, e você vai vendo. Então, se você vai vendo e você vai avaliando, fazendo a reflexão, cara, tá dando certo? Meu, tá dando super certo. Então é isso. Aí você vai se motivando e você vai seguindo e vai fazendo valer a pena as outras coisas que você está abrindo mão também, né? Uhum. É o famoso Só trade-off, né? Exatamente. E a vida, assim, é uma verdadeira, é mutante, e não quer dizer que eu nunca mais vou ter isso, é que esse momento eu estou disposto a abrir mão. Posso ser que no futuro eu não esteja mais disposto, aí você Hum. volta. A vida é assim, né? E você tem que estar aberto para esse tipo de movimento. Eu não posso ficar só preso, pô, não, eu sou assim, eu tenho que ir até o final, não. Porque agora eu não posso mudar. Muda agora, depois você muda, depois você volta. E Aham. aí você faz suas escolhas, né? Acho que esse que é o ponto Cara, eu acho que isso aí que você trouxe é um chacoalhão para quem tá ali se travando, né, por achar que é difícil demais, que não é para ela. É uma competição contra si mesmo, né? é uma Porque competição contra si mesmo. E a alta performance, ela é isso. Tipo, não Uhum. é eu contra outro. E a Uhum. corrida, ela é muito. A corrida a gente brinca até que é o esporte. Como é? É o esporte individual mais coletivo. Porque não Uhum. é eu contra o colega do lado. Porque a gente não vai disputar, a gente não vai ganhar. Não é eu ser melhor que ele. Mas é Uhum. eu ser melhor do que eu mesmo.
E é legal porque hoje em dia você monitora tudo via o relógio, então é tipo o seu KPI, você consegue ver como foi o seu desempenho e você Uhum, consegue fazer esse tipo de análise. Puta, eu estou melhor do que ontem. Aí você tem essas provas que tem marca, que tem prova aqui na cidade, então você vai vendo o tempo que você vai fazendo. Então uhum, você vai, puta, eu fui melhor do que eu na última prova, eu fui melhor de mim mesmo, referente àquele período, né? Então você consegue fazer essas comparações, mas é eu e contra eu, assim, uhum, eu comparado comigo mesmo, né? Esse que é o ponto. E não contra o outro. Não é igual um futebol que um time tem que sair vencedor. uhum, Ponto. Não tem. Alguém tem que ganhar. A corrida não. A corrida é todos ganham. uhum. Entendeu? É todo Completou, mundo né? junto. Exato. Esteve ali, e ganhou, né, cara? Muito legal, cara, muito legal. E assim, Rafa, é uma coisa também que me vem à mente, cara, é até essa questão da gente precisar sempre estar se desafiando e muitas vezes a gente precisa de cara, de alguma coisa muito drástica precisa acontecer para a gente virar a chave, né? Às vezes não necessariamente que precisa ser drástica no sentido de ruim, né? Mas ela ser abrupta ou ser muito grande, uma mudança muito grande. Essa mudança que você teve ali de, cara, definir seu propósito e correr atrás, pô, foi trabalhar na Big Four ali. Eu acredito que deve ter sido um processo seletivo muito difícil É para ter passado difícil. Sim. hardcore. Cara, teve algum momento específico que esse propósito ele foi definido, ou isso foi sendo construído ao longo do trajeto? Eu acho que um pouco dos dois, né, no fim das contas. É um pouco dos dois, perfeito, assim, que você comentou. Por exemplo, o que eu fui fazer na Deloitte? Tipo, eu vou até dar um passo antes. Eu trabalhava no banco e eu queria ser bem-sucedido, assim, não sabia ainda como, eu estava naquele momento, não tinha nenhuma referência próxima para me dizer o que eu tinha que seguir. Cara, o game change foi assim, eu estava no almoço com, na época, minha esposa hoje, né, minha época era namorada, é, dos pais da amiga dela era diretor de uma das grandes empresas. Cara, sentado com ele, eu fiz uma pergunta bem simples, ele estava do meu lado assim, eu falei, puta, agora é a oportunidade, eu fui bem simples assim, meu tio, como eu consigo, em outras palavras, obviamente, não fui tão direto, mas basicamente a mensagem era, como eu consigo ser bem sucedido igual a você? Como eu consigo chegar onde você chegou? E aí ele olhou para mim e fez, Rafa, segue esse caminho. Você tem quantos anos? Aí, na época, acho que era 23. Ele falou, ó, você só tem mais um ano aí. Então, entra no Big Four, por exemplo. Esse é o caminho, né? Aí ele me deu cara, eu nem sabia o que era Big Four, não sabia o que era auditoria. Eu falei, é mesmo? É, então tá bom. Mas eu não sabia, então eu não tinha construído ainda, eu só queria chegar ali no alto patamar. Era muito claro, era muito objetivo, muito firme nisso. Aí eu peguei, tá bom, eu me inscrevi em todos os processos seletivos. Cara, passei, né? Em auditoria. E ele falou lá, auditoria, tá bom, entrei na auditoria. E é uma área de contabilidade, eu nem era muito bom de contabilidade. E uma das perguntas minha no treinamento foi até muito isso. Cara, os caras dão um treinamento, eu não entendi o que o auditor fazia. E eu fiz até assim, cara, o que é que faz o auditor? Acho que o cara, até o palestrante lá, o treinador da própria empresa, né, um sênior da empresa, estava dando o treinamento. Acho que nem ele acreditou que ele respondeu meio que uma outra coisa, e ele não me respondeu, eu não fiquei saciado. O que é que o auditor faz? Eu falei, meu, como é que vai ser meu day one ali? O que é que eu vou fazer? Eu não consegui entender, porque era assuntos técnicos. Era, cara, como se analisar o caixa equivalente de caixa, como se fazer uma auditoria ali do contas a receber, o que é uma receita, como contabilizar uma receita. Eu, cara, não quero saber isso, eu quero saber o que é que eu vou fazer, né? Qual que é a minha atividade, cole. Então, e aí eu entrei. Aí depois eu fui conhecendo, e aí você vai criando pequenos estágios, porque a auditoria ela é legal, que a pirâmide dela cada ano é uma promoção, se você tiver apto, obviamente, mas ela é muito clara. Cara, todo ano tem uma avaliação e você vai ser promovido, né? E aí você começa a criar esses pequenos objetivos. E aí você começa a entrar no game, né? Aquilo dali começa a te motivar. Você, puta, sou assistente um. O próximo é 2. Então, cara, vou pro 2. E agora? O que é que eu preciso 3? Aí você vai ver quais são as habilidades, os skills para eu ir pro 3. Ah, eu preciso disso? Então tá bom, vou sentar e vou estudar. Você precisa entender essas X áreas aqui do balanço. Tá bom. Pegava um livro que chamava o FIPECAF, que é um manual de contabilidade, e aí debruçava sobre ele. Entendia todas aquelas contas e começava a executar. Bom, agora vou para o 3. Putz, agora se já é sênior, é liderança. Vamos lá, o que é que o sênior precisa? Então você vai criando step por step e aí você vai construindo, e nisso você vai tendo trocas também com pessoas da própria Big Four que saíram, foram para o mercado, você vai criando um network, e aí você vai entendendo o mundo em que você está e até o patamar onde você pode seguir, né? Até onde você pode atingir. E aí você começa a entrar no nicho,
e aquilo começa a fazer mais sentido e ser mais concreto. Mas é que, obviamente, no começo você fica muito assim perdido. E aí é um perigo, tá? Acho que nesse ponto, só abrir um parênteses, que eu vejo isso muito acontecer com os jovens. Qual que é o problema? Até um mais próximo que eu percebi outro dia são os pais, né? Que as referências que a gente tem são os pais. E às vezes os pais, eles não estão preparados para esse tipo de momento, e é ele que vai acabar com a carreira do filho, porque ele vai pegar e vai dizer: meu filho, segue esse caminho. Aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que o cara não está atualizado, não está ali no dia a dia, ele não tem outras visões. Ele tem a visão dele, ele tem muita visão do que foi bom para ele e o que ele deixou de fazer que ele faria, e aí ele reverte isso para o filho. Então, eu deveria ter feito tal curso. Então, tipo, meu filho vai fazer, ele vai ter essa oportunidade, ele vai executar. Mas será que ele precisa disso? Será que ele quer isso? Né? Acho que esse é o grande ponto. Então, às vezes o pai ele acaba atrapalhando nesse quesito, que tem que ter muito, mas muito cuidado. Por isso que é importante, para mim, foi o pai da amiga de minha esposa, por exemplo. Foi ele que fez essa mudança, ele que foi minha referência. O meu pai, pelo contrário, ele queria que eu fosse. Meu pai foi funcionário público, ele queria que eu estudasse para concurso, negócio. Eu falei, não, cara, eu quero iniciativa privada, eu quero correr risco, eu quero sangue, eu quero suor, eu quero adrenalina no corpo, né? Aí meu pai fala, você é muito agitado o negócio. Eu falei, não, é isso que eu quero mesmo, eu quero correria, eu quero pegar para capar, porrada na mesa, gritaria, discussão, né? Aquela movimentação assim, estava muito claro se queria, mas a mudança mesmo, a referência foi esse pai da amiga que a gente tinha, quer dizer, uma pessoa totalmente fora, e às vezes como pais, e agora me colocando como pai, obviamente isso vai levar um bom tempo, mas fica de aprendizado para os pais, acho que é importante saber que o pai ele não sabe de tudo e tem horas que você precisa levantar a mão e pedir ajuda. Então, cara, Verdade. quem é a pessoa que pode ajudar para direcionar meu filho na carreira que ele quer? E Perfeito. dentro daquela carreira que ele escolheu, quem que pode ajudar para direcionar onde ele tem que seguir? Aham, Acho que são dois grandes pontos, né? Um que é o antes e o outro é aham, o que o durante, para onde que ele vai seguir. É, eu tive a clareza e o amadurecimento durante o processo, uhum, né? Mas nem todos conseguem ter isso. uhum. Então, eu dou até de caso, uma pessoa mais próxima, era assim, a mãe falando, não, tem que fazer, tem que fazer. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, que pena desse menino. Aí o menino fica perdido, né? E vai sendo levado pela mãe, ele não tem tanta força para peitar e dizer, cara, eu quero fazer isso. Eh, no meu caso, eu peitei mesmo, eu tinha muito claro onde eu queria seguir, que era iniciativa privada, mas não sabia qual que é a área, carreira, essas coisas, não. Fui construindo, mas era iniciativa privada. Era o Aham, curso de administração, iniciativa privada. Aí depois ele foi crescendo, é auditoria? É auditoria. E uhum. depois é controladoria. E aí você vai construindo isso à medida que você vai conhecendo, amadurecendo e vai transformando, né? Cara, maravilhoso. Esse ponto de referência, cara, ele faz total sentido. Principalmente pra mim, porque, por exemplo, a minha irmã, a Simone, ela trabalha hoje lá nos Estados Unidos, ela é diretora também da parte financeira. Ela, cara, o último. Na verdade, quando ela estava no Brasil, ela também era controller. Então, você falou FIPECAF, né? Que é o manual. FIPECAF. É. Ela tinha, FIPECAF é a né? instituição, né? Eles que preparam lá, tem o manual Ela de contabilidade. fui para São Paulo todo sábado fazer o curso, não sei o quê, cara. E aí, ela sempre foi uma referência muito grande para mim. Então, assim, hoje tenho 25 anos, cara, tô empreendendo, fazendo um monte de coisa também, porque eu tive esse estímulo, sabe? Eu sempre tive essa referência de tipo, cara, vai para frente, vai estudar, vai fazer uma faculdade legal, tenta ali uma bolsa, conseguir uma bolsa, cara. Então, assim, eu sempre tive muitos esses estímulos dentro de casa. E aí eu percebi uma coisa. Esses estímulos, eles te levam até certo ponto. Para você passar daquele estímulo, você vai precisar de outros. E aí foi uma coisa que eu, Sim, que eu fiz, assim, cara, hoje eu me agradeço por ter feito. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, cara. Eu gosto de trocar ideia, eu gosto de entender, gosto, muito curiosa, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz foi usar muito o LinkedIn. Então, lá, 3, 4 anos atrás, quando eu fui querer abrir empresa e tal, eu fui querer entender como que o mercado funcionava e o que que fazia as pessoas terem sucesso. Cara, aí eu conversei basicamente com umas 100 pessoas de RH. Pra entender, cara, o que que faz o cara ser promovido, né? O que que faz o cara ser aprovado no processo? E aí isso começou a gerar em mim um movimento de começar a procurar mentores, referências. E aí, cara, esse é um negócio muito legal. Você falou do LinkedIn. Ah, cara, tem um e-learning lá, tal, bacana. Uma coisa que eu faço muito, eu prospecto mentores no LinkedIn. Então, eu tô sempre falando ali com o diretor comercial,
com um gerente comercial, tô falando com um cara que é empresário, que fatura 7 dígitos mês. Então, isso vai trazendo para a gente uma perspectiva que a gente pode muito mais. Participar de grupos. Hoje eu participo de um mastermind, que tem gente ali que faz 7 dígitos por semana, que é um negócio que você fala, cara, O mindset é, se esse cara conseguiu, por que que eu não consigo? Cara, exato. vai lá, assim, já tá feito, vai lá e faz igual o cara fez. E, Uhum, obviamente, no processo você depois vai construindo o seu jeito de fazer, né? uhum, Essa é uma das coisas que eu faço, são as referências. Então, acho que tem duas coisas importantes que eu faço, qual livro, por exemplo, os diretores estão lendo. Cara, eu passo pelas mesas, eu olho, e aí uma vez tinha um que ele distribuiu um livro para a equipe, e eu não fazia parte, eu estava ali de fora. Cara, sabe o que eu fiz? Fui lá e comprei o livro. Cara, deixa eu ler esse livro, porque eu sempre pensei assim, deixa eu entender, se esse cara está indicando, ele leu e ele gostou e ele tá passando para as outras pessoas, ou seja, parte do que ele pensa está ali dentro. Então, deixa eu ver o que o cara está pensando. Aí você vai lá e pega isso. O outro ponto que eu faço muito é o LinkedIn, do tipo assim, eu pego alguns, por exemplo, diretores, CFOs, assim, de empresas bem renomadas e vou ver o currículo do cara. O que é que esse cara está fazendo? Pô, o cara fez o curso em tal faculdade, assim, deixa eu ver esse curso. Eu abro, eu vejo a grade, como é que é. Então, e aí é engraçado que às vezes, inclusive, assim, para vagas também, tem vagas abertas para controller. Eu faço, cara, o que é que eles estão pedindo para controller? E eu entro, e é ruim, porque às vezes eu entro, o Red Hunter, ele vê que você entrou e ele acha que você está interessado. Aí os caras começam, tipo, a me procurar, falam, não, 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 eu estava só, tipo, consultando. Eu faço esse tipo de pesquisa até hoje, sabe? Eu sempre dou uma olhada, porque, assim, você não pode perder essa referência, você tem que sempre ver, assim, o que eu digo assim, é sempre aquele, se fosse aqueles 5 minutos atrasado, né? Você está sempre atrasado. Então, o que é que esse cara está fazendo, que ele está à frente e que eu posso fazer também e conseguir chegar junto ali. Talvez eu não vou estar no mesmo patamar dele, mas, cara, a gente vai estar bem alinhado nos conceitos, nas ideias, no direcionamento, a gente vai estar muito próximo, né? Então, a forma de você tem para você se igualar. E hoje essas coisas, é que eu digo assim, cara, a gente tem que aproveitar muito essa tecnologia, a gente tem tudo muito aberto aqui. Você tem LinkedIn, você tem, por exemplo, esses e-learning, esses cursos que você pode fazer, você tem aulas virtuais, não precisa mais se deslocar, cara, que isso é fantástico. Então, um cara que tem um tempo e escasso e a ocupação que eu levo, pô, o online aqui, o Zoom, meu, é muito fantástico. A gente tem que aproveitar muito esse recurso a nosso favor, né? Acho que esse que é o grande ponto, assim. perfeito, Rafa, perfeito, exatamente, cara. Sempre ter uma referência, né, cara? E não ter vergonha de pedir ajuda, de trocar É, ideia, se colocar nessa posição, né? e assim, e só um ponto, eu tinha esquecido, tinha botado aqui, mas esqueci, que é, por exemplo, você falou de mentoria, isso é muito bom, tá? É muito importante Uhum, a pessoa fazer, para abrir a mente, e às vezes para dar esse direcionamento, que às vezes vai ser esses caras, os mentores, você tem que ir atrás. Lá na uhum, empresa, por exemplo, eles têm um programa que ele é muito bom e que eu participei, que é o de mentor. Então, eles selecionam algumas pessoas, alguns profissionais, então eu fui um dos uhum, selecionados da liderança, e eles colocam o acesso a um diretor de outra área. Então, por exemplo, minha área de finanças, eu fui lá e fiz com de outra área que não fosse de finanças, que tivesse nenhuma relação uhum, comigo. Até uhum, para a questão de você poder se abrir, você poder conversar e você ter outros pontos de vistas. Isso é muito importante, cara. uhum. E aí é uma mudança muito brusca. Você passa a ouvir ele de perto, fazer perguntas, e você ouvir a história do cara, como que você chegou aqui, o que é que você fez, putz, o que é que eu preciso fazer também para poder chegar, para poder alcançar. E a gente está na mesma empresa, ele sabe como funciona a Uhum. empresa, ele sabe os caminhos que tem que seguir. Com quem E aí ele, falar. putz, exato, então assim, ele vai te dando ali os caminhos. Agora, Uhum, claro, ele dá os caminhos, mas quem uhum. anda é você. Esse é o Perfeito, ponto. Ninguém perfeito. anda por você. Ele só vai trazer o caminho, tá? Então as pessoas têm que estar isso muito na mente. É que nem a gente fala na parte da corrida. Tem tênis tecnológicos aqui, placa de carbono, leve, não sei o quê, mas, meu, o tênis não anda sozinho, não. Quem vai fazer Uhum, o tempo, quem vai fazer a performance, que vai estar bem condicionado, é seu treino dia a dia, alimentação, disciplina e tudo mais. Então, vai lá e faz o seu dever de casa. Só é uhum, uma ferramenta que vai te ajudar. Então, uhum, o caminho está dado, ele vai te pegar e te mostrar. Cara, eu fiz isso e aquilo. Pô, esse foi o meu. Faz sentido para você? Puta, faz. Beleza, eu vou também. Então, começa. Vai lá e faz. E executa, uhum, né? Então, esse que é o grande ponto. Você precisa sair da inércia. Levantar a uhum. bunda da cadeira e É isso. executar.
entendeu? Maravilhoso, Eu maravilhoso. digo muito que assim, né, que é encostar na cadeira, principalmente pro meu time, falar, ó, o trabalho ele tem que ser ali intenso, você tem que estar sempre procurando melhorias, coisas novas. Se você encostou na cadeira, é porque uma coisa está errada. É Uhum, como se você estivesse sempre nessa posição, né? Posição de ataque, indo para aham. cima. Se você parou assim, encostou e fez, opa, aí já é um sinal de alerta, você, cara, levanta, vamos buscar outras coisas, vamos pensar, o que a gente vai fazer? Vamos movimentar, vamos oxigenar, Tá né? muito calmo esse negócio. Tá muito calmo, né? Mara- Exatamente. Maravilhoso. E Rafa, assim, nada calmo, né? A carreira, crescimento, cara, vamos pra frente, vamos pra cima. Qual que é a sua próxima meta, cara? Ixi, Cara, esse é um, minha meta é correr bastante maratona, massa. é, fazendo assim, né? Tem bastante maratona ainda para treinar e executar. Eu fiz apenas três, eu fiz duas, uma eu não concluí, que foi a última agora, não estava muito legal. Mas eu tenho minhas metas de tentar rodar o mundo fazendo maratona, fazer uma em cada país, por exemplo. Essa é uma das metas. Mas óbvio, a gente quer saber da parte de trabalho. Mas quando você vai chegando isso também é importante, né? Quando você vai subir no topo da pirâmide, você tem que ir muito mais fazer consolidações, né? Então você precisa se consolidar, porque quando você está menor, você ainda está achando. Quando você está ali no menor, na base, né? Você está se encontrando, então você pode fazer várias mudanças aqui para lá, pra lá. Quando você está mais em cima, as mudanças elas são um pouco mais lentas e é um período de consolidação. Então, o momento que eu estou é consolidar, ver a empresa onde eu estou, ela evoluir, ver a equipe que está comigo avançar também, é, ver o crescimento ali de onde hoje eu estou, né? Então, essa é a minha meta, assim, é ver as pessoas ao meu redor crescerem, Uhum, desenvolverem, e tanto as pessoas, obviamente, como a empresa em si, é a gente crescer junto, todo mundo, né? Então, a minha meta, assim, é muito isso. E consolidar. Eu preciso consolidar, eu preciso amadurecer em bastante pontos, em termos de tempo de carreira, embora eu estou 7 anos na parte de gestão, na mesma empresa já estou, acho que eu entrei agora numa outro segmento, então estou indo para o quarto, então já rodei para outro, conhecer muito, assim, ainda rodar bem, conhecer outras áreas ali dentro da empresa, uhum, então é uma parte muito mais lateral, ou seja, ainda é fazendo o terreno ali, uhum, consolidando, obviamente, como gestor, como gerente, né? uhum, Que eu já subi. Agora, como gestor, cara, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso uhum, ainda fazer uma boa terraplanagem ali no terreno, uma boa base, para, obviamente, o próximo passo na carreira como gerente, você tem a parte de diretoria, né? uhum. E, Maravilhoso, cara. Tá perto, né? Tá perto, cara. Nunca esteve tão perto, né? exato, com certeza, né? Cada hora tá mais perto ali. Sem dúvidas, assim, acho que uma hora chega, cara. Uma hora Com chega. certeza, sem dúvidas. E, cara, assim, esse é um objetivo que muitas pessoas vão trabalhar a vida toda e não vão chegar em diretor, né? Isso é natural. E porque, assim, tem muitas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que vão contribuindo ou vão nos afastando desse objetivo. Né? Então, assim, tem a parte técnica, obviamente, que a gente precisa se especializar em alguma determinada área, que você deve entender muito bem da parte contábil, parte financeira da empresa, mas também tem um outro lado também que você desenvolveu outras habilidades complementares que fizeram ali uma base para você conseguir atingir tanto sucesso. Então conta um pouquinho também para a galera o que que você faz em relação a esse desenvolvimento para atingir uma posição, cara, que é o sonho de muita gente. Cara, tem uma palavra que eu acho que é muito forte, que é confiança e lealdade, assim, sabe? Então, acho que você acreditar no que você está executando, isso não quer dizer que você não possa fazer nenhum ajuste de rota, mas somente você acreditar e confiar ali no seu líder. Então, tive e tenho um baita líder hoje, e eu tenho bastante confiança e lealdade ali, no trabalho, então ele também confia, ele acredita. Esse tipo de relação, ele é muito importante. E óbvio que isso vai se estender para as outras pessoas também, para as outras áreas. E é engraçado, uma vez um analista chegou e falou assim para mim, estava nova na área, ela pegou e falou, caramba, eu vou lá, peço uma coisa, o pessoal demora. Aí eu digo que estou trabalhando com você, aí nego já
se movimenta. Ah, você tá falando com o Rafa, tá trabalhando com o Rafa, que legal, que não sei o que, tá. Ela, cara, tipo, e aí mostra o quão o nome e essa credibilidade que você passa dentro da própria empresa, ela é importante. E aí não estão falando de cargo, estão falando de realmente da pessoa. Acho que isso é importante. Essa mesma analista comentou, ela estava nova também, na época de pandemia, ela foi no escritório, e ela foi no outro andar. E ela fez o outro comentário, o pessoal perguntou, quem é você? Não, sou fulano, trabalho com a Rafa. Ah, Rafa, né? Falou, cara, o pessoal do andar todo te conhece ali. Ah, nossa, que bacana. E a empresa que ela tinha, ela era muito nichada, assim, era muito departamentalizada. E ela não tinha noção do quão um nome, assim, ela se espalha e você vai tendo a fama ali, né? Então, essa parte de credibilidade, confiança, eu falei, obviamente, ali do seu líder, mas ele é importante também tanto para o seu próprio time como as pessoas das outras áreas. Então, essa parte que, vou dizer assim, é uma parte mais de soft skill, que é você ter um acompanhamento mais perto das pessoas, você ter uma retribuição também quando as pessoas pedem, você também está ali rápido para ajudá-las, quando você também precisa de ajuda, você está lá, você agradece, você elogia o trabalho, você reconhece o trabalho da pessoa, são habilidades, assim, muito importantes. Então, não é só o seu departamento, eu até digo muito para quem trabalha comigo, cara, não importa quem é dentro da empresa, pode ser, tipo, o cara da faxina, pode ser o diretor, pode ser ali o do meio, você tem que atender e você tem que atender bem todo mundo. Não importa se o cara é júnior ou se o cara é sênior, é todo mundo. Então, meu time ele já sabe disso. Então, eu não quero ouvir de que não foi bem atendido, que fomos arrogantes ou que fomos isso. Para, escuta, entende o que está acontecendo, dá um prazo, renegocia, faz um alinhamento e pronto, e vai lá e resolve. Ou se for algo que não é da nossa competência, passa, traz para mim, a gente discute e a gente direciona. Mas vamos atender bem e vamos tratar bem. Então, é como se você criasse uma empresa dentro da sua própria empresa, onde a empresa é você, é a sua marca, e você tem seus clientes. Você tem seus clientes diretos, você tem seus clientes indiretos. Então, eu ouço muita gente falar assim, eu vou sair da empresa e vou empreender. Eu falo, cara, empreenda dentro da sua própria empresa, cara. Você tem oportunidades, você não precisa sair para empreender. Porque eu não quero ter chefe. Cara, seu chefe vai ser o cliente. Não existe não ter chefe. Você vai ter que dar satisfação para alguém. Uhum, Cara, imagina, você tem uma empresa é, de inglês. uhum, Imagina que eu estou interessado, eu te mando uma mensagem sábado à noite e vou dizer assim, cara, só tenho esse horário, eu quero fechar com vocês 1 hora aula todos os dias, que você uhum. sabe, assim, só para aumentar o ticket médio, Claro. Uhum. ou você para agora falar comigo, ou você não para. Cara, eu É. duvido que você vai dizer, hoje não, hoje é sábado, eu estou descansando, eu estou aqui e eu vou seguir, né? Aham. Você vai parar. Quem que é seu chefe? É seu cliente. É, Ele deu sim. uma ordem e você vai atender, entendeu? Trabalha do É, tempo inteiro, né? É isso trabalhando o aí. tempo inteiro. Então, as pessoas às vezes confundem isso. E eu digo, um amigo meu mesmo, do próprio mercado, analista, ele sempre troca ideia, ele falando, a gente tem que abrir empresa, no caso dele, assim, né? Você quer ter sucesso, tem que abrir empresa, tem que falar, bicho, eu não penso assim, não sou contra, não Uhum, penso dessa forma, eu acho que você tem como sim. Eu acho que beleza, você pode empreender e executar, é um ponto, mas é um nicho. E uhum. você tem um outro que é dentro da sua própria empresa, então você pode empreender também dentro da própria empresa, Com né? Fazendo certeza. melhorias, acompanhando, batendo metas, executando, fazendo essa parte mais política dentro da companhia, tratando bem, que é seus clientes, tendo o Uhum, respaldo do seu time, das pessoas em volta, e ver também a sua empresa evoluir e crescer, né? uhum. Esse Já que é deram até o... um nome para isso, né? Que é o Qual que é? intraempreendedorismo. Não Intraempreendedorismo conhecia. mesmo. Eu vi num curso, cara. Eu vou pegar a referência e eu te mando depois. Mas ele já tá sendo bem utilizado, cara, inclusive em consultorias, aí a parte de desenvolvimento de empresas e tal, que é o colaborador, ele realmente criar ali um senso de dono, né? Um senso de empreendedor Sim. dentro da companhia. Então, incrível, cara, incrível. E Rafa, agora a gente. Pode falar, pode falar. Não, é igual eu digo isso assim, pô, você tem aqueles negócios, melhores empresas para trabalhar, né? Então você pega assim, aí eu peço muito para o meu time, por exemplo, falar, ó, não quero entrar no que você está falando, mas o que você talvez não concorda dentro da empresa, vamos discutir? Faça a Uhum. sua votação. Não é isso que eu estou querendo, mas eu estou querendo é fazer o quê? Como que nós, que a empresa não é uma entidade, assim, Aham, é uma empresa. O que que é empresa? A empresa somos nós, somos as pessoas. Então, quem vai fazer verdade. a transformação e a mudança somos nós. Uhum. Então, eu falo muito, cara,
E é um bom guide, porque você tem aquelas perguntas, faz você refletir, e eu sempre digo, cara, o ponto que você marcar ali, que não está muito legal, ok, anote, mais ou menos o que você quer falar e vamos discutir. Vamos, Hum, eu quero ouvir de você, o que é que a gente faz para ser, então, 100% ali, né? exato. E é assim que a gente vai fazer. Se você não trouxer para mim o que está acontecendo, a gente também não consegue. Eu, como empresa, como gestor, como Uhum, dono da empresa, eu também não consigo fazer por você. Então, traz para uhum, mim, vamos discutir, vamos conversar. Acho que é um ponto. E a gente tem um momento de discussão que é justamente isso, como transformar na melhor empresa para se trabalhar, né? Ali. uhum, E eu ouvindo o time, estando com o time junto, ouvir o lado deles para daqui a gente poder passar também para eles essa construção. Ou, às vezes, até repassar para a companhia. Que às uhum, vezes a gente não tem autonomia e a competência para executar ali aquela demanda específica, mas eu tenho a competência de chegar para cima e poder dizer, uhum, turma, tem esse ponto que o pessoal está aqui pontuando, né? Tem essa pequena ação aqui que a gente poderia fazer, ou sugestões, enfim, e colocar uhum. lá e cada área ali trabalhar para poder ver como a gente consegue executar, né? Perfeito. E se não tiver um ambiente assim, talvez está no lugar errado, né? Exato, né? Naturalmente, naturalmente. Naturalmente, exato. Legal, legal. Rafa, assim, Sim. cara, adorei a conversa. Foi, assim, muito, muito da hora a conversa, assim, usando já um vocabulário mais de amizade mesmo, cara, porque, Passa rápido, né, cara? Estamos cara, já aqui foi uma hora e pouco já de uma hora e conversa, pouquinho. cara. E, assim, cara, eu agradeço demais aí você ter disponibilizado esse tempo para poder compartilhar a sua história, né? Acho que a gente nem. Não necessariamente precisa agora, nem vamos falar de inglês, nem vamos falar de inglês, porque assim, a gente já sabe que inglês, por uma posição de líder, cara, uma posição de gerência, uma posição de diretoria, não é opcional, né? Não é mais opcional. Não é opcional. E aí, se a pessoa que está ouvindo aqui estiver sentindo uma necessidade de desenvolver inglês corporativo, o que que ela precisa fazer? Ela precisa clicar no link que vai estar na descrição, se aplicar para a gente receber, para ela receber um atendimento ali personalizado e ter um caminho ali que ela pode seguir para ter muito resultado. O Rafa foi uma dessas pessoas, né, Rafa? Viu lá o nosso Cara, anúncio, isso é recebeu. fantástico, né? Porque assim, você tem. Eu já fiz diversos, né? Inclusive, ano passado eu fiz uma temporada no Canadá, fiquei 3 meses lá. Isso foi uma coisa bacana, que foi um momento que eu fiz um home office no Canadá, mas a corrida também, assim, não tinha um filho, mas também o tempo era tudo assim, é Era tudo como se fosse. intenso, né? É como se fosse, porque você tem 3 atividades para fazer, e a corrida para mim é como se você, como é para comer e tomar banho, por exemplo. Você tem que Uhum, chegar e fazer, eu não tenho uma opção, é inegociável. E aí não importa o tempo, o clima que esteja, cara, você vai lá e vai fazer. É, eu tive essa temporada lá, e aí agora com esse curso, acho que o legal daqui, acho que a minha mensagem é qual que é o grande ponto dele, o game change ali? Ele é direcionado. Acho que isso é muito bom. A aula é direcionada ali, personalizada para você. Então, eu estou tendo uma experiência que é super bacana, onde os assuntos são os assuntos corporativos, e aí você vai ter as palavras corporativas e a forma como você falar isso dentro de uma reunião, dentro de um meeting ali que você vai ter, ou dentro de você e um colaborador seu ali, isso é muito bom. Né? Então traz um pouco dessa experiência, que eu digo assim, na hora que eu estou na reunião que eu tenho que falar inglês, é a hora que eu não posso errar. E aí é como se você fizesse algo paralelo com um uhum. professor, um cara técnico que ele vai apontar e te dizer, cara, você precisa melhorar nisso, tá, 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 tá. Então ele vai dar esse feedback que eu acho importante. Na reunião não. Quem não entendeu, o cara vai perguntar ou vai fingir que entendeu e vai passar, e você tá achando que está correto. Então assim, quer melhorar? Essas formas que a gente tem mais, vou dizer assim, particular, direto, ele é muito importante. E ele acaba simulando, que eu acho que isso é um grande diferencial aí de vocês, isso é muito legal. Até parabéns aí pelo trabalho de todos vocês aí, tá realmente valendo a pena. Pô, Rafa, obrigado, cara. Obrigado de verdade, porque o objetivo é realmente ajudar as pessoas a crescerem, né, cara? Quando a gente fala de inglês, a gente não tá falando só de aprender um novo idioma. A gente tá falando de várias outras coisas que estão envolvidas naquilo, né? Então, uma vida melhor, cara, você se sentir melhor, mais confiante. Isso tem um valor ali que é inestimável, né? Não dá pra colocar, não dá pra Sim, quantificar, né? Porque você se sentir bem, você sentir que você tá à altura daquele cargo, né, pra poder executar aquelas funções ali, isso que vale tudo, né, cara? sim. Às É, vezes você fica lá na reunião, fica rezando para a pergunta não vir para você, né? Aí você fica assim, meio se escondendo, né? Tão invisível, né? Na finge que verdade, a internet cai. dia que a internet cai,
O quê? Não entendi. Repeat, Aí please. pergunta de novo, repeat please. Mas ganhar essa confiança, assim, ela é importante. E, cara, e a mudança, porque assim, como eu sou de Salvador, é, lá o inglês ele não é tão forte a ser usado dentro das empresas, né? E aí a mudança quando eu vim para cá para o corporativo, cara, abriu a mente demais. Uma vez eu estava sentado do lado, eu tinha um colega e ele estava conversando com outra pessoa fora do país, em Genebra. E ele estava assim, eu peguei um pouco da conversa que era, em que língua você quer falar? E aí você quer falar no espanhol, no português, no inglês? Escolhe aí, porque o cara do outro lado era um menino do Uruguai, estava lá em Genebra, que também falava todas essas línguas, mais duas. Ele falava também como é que fala não sei se é japonês, não lembro, mas tinha mais umas Mandarim? duas. Mandarim, mas não sei, tinha mais umas duas assim que ele falava também. E aí e eu parei assim, eu digo, cara, e eu aqui no inglês, né? Arranhando. Aí falou, eu preciso. E aí, inglês é algo que, assim, que não para o aprendizado, né? É sempre. Você sempre tem que buscar estímulo para fazer. Aí, ano passado, eu fiz esse intercâmbio e esse ano aí estou firme aí com vocês. Para não parar e não perder, só que agora mais voltado para o business, né? Porque lá fora foi o geral, né? O genérico, assim, é o dia a dia, é a conversa ali em família, e vai. Agora não, agora estou buscando, o objetivo realmente é bem focado ali na área de business, que está sendo super válido aí o trabalho. Aí você Muito pega, bom. cara, aí você ainda arruma aula para isso, tempo para isso, pega o horário do almoço. Entendeu? Faz acontecer, né, cara? Faz Faz acontecer. acontecer, cara. Eu pensei, a minha filha, assim, cara, onde eu vou encaixar a aula, velho? Final de semana eu tenho que ficar tomando conta, não tem a babá aqui, pô. Já almoço na empresa, então é rapidinho o almoço, cara, já vai lá, bota uma aula, assiste a aula uma horinha e já vai, ou seja, que dá, é Uhum, factível, né? uhum. Só basta querer e fazer executar. Tá, é Bora. possível. Esse que é o ponto, esse tem que Uhum, acreditar. E tem que fazer acontecer, meu. Acorde cedo. Eu digo até assim, pro meu filho ele nasceu, ele poderia ser a minha desculpa, mas ele uhum. é o meu propósito. Então eu não posso botar essa culpa em cima dele. Tipo, eu não posso deixar de treinar e dizer, eu não treino por causa dele. Não, cara, eu Caraca. acordava às 5 da manhã, agora vai acordar 4h20. Uhum. 5h15, vai lá pro Ibirapuera, fica lá rodando, 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 depois você volta para cuidar dele. E é isso aí, vai fazer. De madrugada acordou? Acorde, levante, pegue, bota ele para ninar e vamos embora. Tem um treino? Acorde, tá cansado? Vai treinar cansado. Depois Caraca. recupera, né? E é sangue no olho, assim. Então é ser muito firme. É ser muito firme Caraca. ali com você e é você, entre aspas, contra você mesmo, né? É buscar o conforto no desconforto. Cara, legal demais. Eu vou colocar até o título desse podcast. Poderia ser a minha desculpa, mas virou meu Cara, propósito. Cara, é exatamente. exatamente isso, cara. Maravilhoso. No fim das contas, eu entrei na conversa com o Rafa e tô finalizando com o Joel J aqui. É quase isso, né? Só falta, bora, não sei o quê, vamos lá fazer apoio aqui. Bora, time! Bora, time. Muito bom. Rafa, pra gente finalizar aqui, cara, você tem uma mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal? Cara, para mim, acho que é dessa forma, assim, como acho que um pouco do que a gente falou é propósito. Tenha seu propósito muito claro, mas muito claro. E outra coisa que quando ele está muito claro para você, ninguém destrói, ninguém te para. Isso é muito importante. Ninguém te para. Você vai, e pode acontecer o que for. Você vai. Então, por exemplo, botei, cara, meu propósito é fazer corrida, performar bem nas corridas, mas assim, na corrida. Cara, pode estar chovendo, pode estar o que for, pode ser horário. Eu vou. Isso é importante. No trabalho, o que é que você quer? Cara, quero crescimento profissional, isso aqui. O que é que você precisa? Preciso aprender isso, tal, 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 né? Arrume um horário, estude, vá atrás, converse, né? E você vai fazer. Então, assim, crie o pós, crie suas metas atingíveis, comemore nos períodos curtos, cada conquista você comemora ali. Se falhar, pegue aquilo como exemplo. Acho que é importante. Eu tive uma maratona que eu fiz agora, que foi em Porto Alegre esse ano. Eu não me Uhum, senti bem no 25, 26K, e eu tive que parar. Já tinha 2 horas de corrida. Eu ia para 3h08, era o plano. uhum. No pace aí, para quem conhece, uns 4h28. E aí eu me Absurdo. senti bem e parei. Cara, aquela derrota foi sensacional para mim. Cara, eu peguei assim, que massa que eu falei ali. Vou parar? Não. Eu peguei meu pior treino de fortalecimento, por exemplo, e academia, e vamos lá.
treinar a alimentação, errei na alimentação, vamos ajustar, ajusta, para de comer aqui doce naquele período que eu comia, não, suspende por um período, vamos lá, vamos testar, vamos ver o que aconteceu, vamos ajustar a rota, e não desistir. Só acaba quando termina, né? Esse que é o Perfeito. ponto, assim. Perfeito. Caraca. Rafa, Mas muito é isso. obrigado, cara. Muito obrigado de verdade. Eu espero que a gente possa ter mais oportunidades de bater papo como esse. Espero que a Vamos, gente possa só até se chamar, encontrar. cara. Pô, vamos até se encontrar pessoalmente em São Paulo aí, cara, pra trocar uma Vamos ideia. tomar um Pô, café aí, pô, marcar para tomar um demais. café Vai e ser incrível. precisar mais, vamos marcar assim mais. É muito legal, bate-papo muito gostoso aqui os assuntos, os temas. Vamos marcar mais bate-papo como esse aí ao Show longo de bola. desse tempo aí. Perfeito, perfeito. Então a gente finaliza por aqui, pessoal. Agradeço muito quem ouviu até o momento e a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau.